Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E aí, estudaram as derivadas? Fizeram as regrinhas lá para aprender? Hein? Viram que a regra montada que está lá, certo? Não é difícil, só é chato por questão de repetição. Para vocês, para facilitar o entendimento do que foi visto na última aula, tá? Eu vou mostrar para vocês um quadro, tá? Estrutura tudo aquilo que eu falei na última aula para montar o gráfico. Derivada, eu não mudei regra nenhuma. Eu já apresentei a vocês todas as regras com questão à derivada. Tá? Agora o que eu estou fazendo é direcionar. O primeiro direcionamento que eu fiz, tá, foi para construir gráfico. A ideia de que, como é que eu construo, como é que eu vou determinar onde é que o gráfico assume um menor valor ou um maior valor. Como é que eu vou fazer isso? Então, ó, vou mostrar para vocês essa tabela do que a gente está fazendo. E aí eu dou continuidade, tá, naqueles exemplos que faltaram na aula passada. Vamos lá para a tabela. Então tá aí, ó, pessoal. Tá? Para vocês trabalharem com a tabela, tá? Para a construção de gráficos, que vocês vão seguir isso aí, ó. Primeiro passo que você vai fazer, qual é? Essa história de pontos críticos. O que, é que a gente vai fazer nos pontos críticos? Determinar onde a primeira derivada ou ela dá zero ou onde ela não existe, ou seja, eu não consigo achar uma solução. Chama a atenção aqui de vocês, tá bom? Porque dependendo do livro pode chamar ponto crítico, mas o seguinte, ó, o valor de C que satisfaz as condições é chamado de valor crítico. Ponto crítico é quando você junta as coordenadas x e y. Ou seja, se você pegar o C e o f de C, não é a derivada, o C e o f de C, aí você tem um ponto crítico. Tá bom? Segundo passo que eu pedi a vocês, que é essa, ó, região de crescimento e decrescimento. O que é que você faz? Vai verificar onde a derivada dá positivo e nessa região a função cresce, tá? Ou onde ela é negativa, nesse passo aí a função decresce. Ponto. O terceiro ponto é o chamado valor de máximo e mínimo, no caso relativo. Tá bom? Mas é o valor de máximo ou mínimo. Como é que a gente faz? Tem duas formas de fazer, tá? Ou você usa o teste da primeira derivada, ou usa o teste da segunda derivada. Se for o teste da primeira derivada, o que é que você vai fazer? Vai usar o que você já escreveu da região de crescimento e vai dizer, ó, quando a derivada passa de positivo para negativo no ponto crítico, então f de C é valor máximo. Tá? Se a derivada passa de negativo para positivo, deixa eu trocar aqui para ninguém se perder. Tá? Fazer ao vivo. Ao vivo. Aula gravada e eu dizendo ao vivo. Eita, professor. Tá bonzinho. Positivo. Positivo. Tá? Em C, ou seja, no valor crítico. Então, f de C é valor mínimo. Tá? Aquele valor mínimo relativo. Tá bom? Vê isso. Ah, professor, não quero usar essa. Eu quero usar o teste da segunda derivada. Então, o que é que ele diz? Se você calcular a segunda derivada e colocou o valor crítico, tá? O valor de C, então, f de C, se ela der negativa, f de C é valor de máximo. Se ela der positiva, f de C é valor de mínimo. Tá bom? Agora, ó, ponto de inflexão e concavidade. Ó. Vocês vão ver que basicamente é a repetição de ponto crítico e região de crescimento e decrescimento. Só que agora com a segunda derivada. Para ponto de inflexão, o que é que você faz? Ó? Calcula a segunda derivada e procura onde ela é zero ou onde ela não tem resultado. Ou seja, não existe. O valor de D que satisfaz a mesma coisa ó, do ponto crítico. É o valor de condição que satisfaz o ponto de inflexão. Valor de inflexão. Ponto de inflexão é a coordenada x e y. Tá? Que é D e f de D. E concavidade, como é que você faz? Ó, a partir da segunda derivada, verifica onde ela for positiva, a concavidade é para cima. Onde ela é negativa, a concavidade é para baixo. Tá bom? Dá um pause, dá um print, tá? E escreve, porque isso é o resumo de tudo aquilo que eu escrevi. Ponto crítico,
aqueles valores e tal, para descrever o gráfico, foi isso aqui, ó. Isso aqui é o quadro que resume tudo. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá para a apostila da gente. Vamos terminar os 2 exemplos que faltam, tá certo? E aí a gente dá continuidade ao conteúdo. Então, vamos lá. Com relação ao conteúdo, a gente estava trabalhando com construção de gráfico. E nele, estava ali, ó, na letra C, construa o gráfico da função, ó, 4 vezes x dividido por x ao quadrado mais 4. Como é que eu faço esse gráfico? Ou seja, vocês agora vão aprender a fazer gráfico, que a gente só aprende lá no ensino médio. É reta e parábola. A partir de agora, a gente está aprendendo a construir gráficos, independente do polinômio, tá bom? Da construção. É aquela regra daquele quadro que eu botei ainda agora. Tá? Então, como é que vai fazer? Para fazer isso, a gente vai ter que usar a derivada. Então, a primeira coisa que faz, ponto crítico. Na função, eu tenho uma fração. Se eu tenho uma fração, eu uso regra do quociente. Derivada do numerador vezes o denominador, menos repete o numerador vezes a derivada do denominador, tudo isso dividido pelo valor do denominador ao quadrado. Tá? Como é ponto crítico, eu vou procurar ou onde a derivada é zero ou onde ela não existe. Daí, ó, tá aqui. Tá? A derivada. Vamos olhar. Tem algum valor onde ela é zero? É onde o numerador é zero. Tá aqui, ó. Descrevi. Onde é que aconteceu o resultado? No valor de x mais ou menos 2. Existe algum valor onde o denominador, tá, seja zero? Porque nesse caso, a derivada não iria existir. E aí a gente não chega no resultado. Por quê? Todo valor elevado ao quadrado é positivo. Um número positivo somado com o outro ainda é positivo. Ou seja, é um valor diferente de zero. No caso, a gente só tem da primeira condição. Tá? Beleza, achamos os pontos críticos. Tá? Região de crescimento. Aí, a partir dessa expressão que está aqui, ó, tá? Dessa expressão que está aqui, a gente vai procurar. E a gente tem 2 formas, mais ou menos, da gente se basear. Mas vamos lá. Como é que eu vou determinar aqui, ó? Tá? Onde é que a região cresce e onde decresce? Estudo de sinal. O de baixo, ó, é um valor que está sendo, ó, nunca é zero, que a gente já viu, e ainda está sendo elevado ao quadrado. Então, o denominador sempre é um número o quê? Positivo. Então, eu preciso me preocupar com o numerador, se ele vai oscilar. Função de segundo grau tem 2 raízes, aí eu vou olhar, um valor que multiplica x ao quadrado é negativo. Então, já sei que é parábola com cavidade para baixo. Se ela é para baixo, o que está entre as raízes vai ser positivo, o que está fora das raízes vai ser negativo. Será que isso é verdade? É, ó, olhe. Na primeira derivada, o valor é positivo para todo número que tiver entre as 2 raízes e é negativo para todo mundo que for menor ou maior do que elas. Tá? Logo, a função cresce no intervalo que está entre menos 2 e 2 e decresce para qualquer número menor do que menos 2 e maior do que 2. Máximo e mínimo. Tá? Usa a condição. Você pode usar, já que fez a região de crescimento e decrescimento, ou seja, o teste da primeira derivada, você pode utilizar. Tá bom? Ou então, se quiser, teste da segunda. Prefiro o teste da primeira porque eu já tenho a variação entre menos 2. Ó. De valor menor e maior, ele passa de negativo para positivo. De negativo para positivo, chegou no mínimo. Tá? Pelo teste da primeira derivada. No 2, para valor menor, para valor maior. Ele passa de positivo para negativo. Se ele passar de positivo para negativo, é porque ele chegou no máximo. Tá bom? Então tá aqui, para x igual a menos 2, o valor é de mínimo local. Para o valor de x igual a 2, o valor é de máximo local. Tá bom? Vou para o ponto de inflexão. O que é que eu faço? Calculo a derivada de novo. Tá? De novo. De novo. Eu tô pior do que aquele menino. De novo. É Babysauro. Não sei se é da época de vocês. Dificilmente. Mas tinha Babysauro. De novo. Pronto. Todo do mesmo jeito. Falando de novo. Então o que é que eu faço? É uma fração. Tá? Fração regra do quociente.
calcula a derivada dela, vocês chegam nesse resultado que está aqui, ó. Tá bom? Novamente, vou calcular ou onde a derivada dá zero ou onde ela não existe. Aqui, denominador deu positivo, elevado, ó, a ordem 3 ainda continua positiva e dando um número. Então, o denominador não influi, ou seja, não existe valores onde eu não tenha resultado. Consequentemente, vou procurar o quê? Aonde a função é igual a zero. Está aí, ó. 8 vezes x, que multiplica x ao quadrado menos 12. Vou achar três resultados. X igual a zero e x igual a mais ou menos 2 raiz de 3. Aí você pode, nesse momento... Peraí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Ponto de máximo e mínimo deu só 2 valores. E ponto de inflexão deu 3? Pode isso? A resposta é pode. Eu não posso determinar quantos valores vão aparecer em cada um. Eu só vou fazer nas minhas contas. Tá? A determinação deles vai ser a partir das contas. Então, beleza. Está aqui transcrito os 3 valores para os quais eu tenho um ponto de inflexão. Para concavidade. Aí aqui ó, tem função de segundo grau. Tá? Concavidade para onde? Para cima. Se a concavidade é para cima, o que é que eu vou ter? Entre as raízes é positivo. Fora das raízes é negativo. O outro que está aqui, ó, é zero. Se eu botar zero na conta, zera tudo. E aí eu vou fazendo o jogo de sinal. O que é que acontece com o jogo de sinal? O que é que eu vou perceber? Ó? Tá aqui. Eu tenho que ajustar isso aqui, pessoal. Me perdoe. Tá? Porque eu fui fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E esqueci de ajustar. Vou botar aqui, ó, que é a segunda derivada. Essa expressão 8 vezes x, que multiplica x ao quadrado menos 12. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 4. Essa expressão é elevada ao cubo. Quais são as 3 opções que eu tenho? Para valor que é menor do que 2 vezes raiz de 3, menos 2 vezes raiz de 3 no caso, tá? Eu tenho um valor negativo. Para entre menos 2 raiz de 3 e 0, positivo. Para entre 0 e 2 raiz de 3, negativo. Para entre 2 raiz de 3, para qualquer valor maior, eu tenho positivo. Então eu tenho 2 cantos de concavidade para baixo e 2 para cima. Tá bom? Para esse caso aqui, eu ainda vou precisar usar aquela ideia de que assíntotas. Por que é que eu vou precisar de assíntotas? Porque como é para descrever o gráfico, eu quero saber o comportamento agora quando o x vai para a ideia do quê? De infinito. Quando o x vai para infinito, qual é o comportamento do meu gráfico? E aqui, ó, vamos lá perceber. Você voltar lá para limite. Polinômio dividido por outro. Grau do numerador menor do que o grau do denominador. O limite, quando o x vai para infinito, ou mais ou menos infinito, o resultado é zero. Sendo assim, se eu juntar todas as informações, vai ser o gráfico que eu já mostrei umas 10 vezes. 11ª. Onde é que eu tenho um ponto de inflexão? Está aqui, ó. X igual a menos 2 e x igual a 2. Tá? Ponto de inflexão não, me perdoe. Pontos críticos. Onde é que eu tenho um ponto de inflexão? Em 3 cantos, ó. Em menos 3,46, que é aquele menos 2 vezes a raiz de 3. No zero e no ponto, ó. 2 vezes a raiz de 3, que dá 3,46 aproximadamente. E aí eu vou juntando as informações, ó. Para valor menor do que 2, menos 2, a minha função decresce. Então ela vem diminuindo, ó. Encosta. Entre menos 2 e 2, a função cresce. Tá? Para valor maior do que 2, o resultado decresce. Tá aí, decrescendo. Tá certo? Outro ponto, ó, de inflexão. Veja, ó, pessoal, que parece sutil, mas ó, é bem sutil aqui a diferença. Ó. Do valor menos 3,46 à esquerda dele, ó, o valor da derivada segunda deu negativa. A concavidade é para baixo, está aqui, ó. Ela está sendo apontada para baixo. Mesmo assim, ela começa a tender para se aproximar de quem?
x igual a zero, que é a assíntota horizontal dela. Entre 3, menos 3,46 e 0, pode olhar, a segunda derivada deu positiva. Aqui, ó, com a concavidade voltada para cima. Entre 0 e 2 raiz de 3, que é esse 3,46, a concavidade, a derivada segunda deu negativa. Olha aqui a concavidade indo para baixo. Para valor maior do que 2 raiz de 3, que é esse daqui, ó, a função deu o quê? Concavidade para cima. Junto com a assíntota horizontal, essa linha, em um determinado momento, vai começar a se aproximar do valor x, tá, igual a zero. X não, y igual a zero. Tá? O gráfico aí nessa questão aqui, ele é bem chato de se fazer. Tá? Mas se seguir as regras, não tem como. Professor, como é que eu achei esses valores de y aqui? É fácil. Pega cada um desses valores de x e joga literalmente na função. Quem é a função? 4 vezes x dividido por x ao quadrado mais 4. Joga os valores nessa expressão que vocês acham cada um desses resultados que estão aí. Tá? Vamos ver essa letra D, ó. Olha a função agora. É exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2. Quem são os pontos críticos? Vou calcular a derivada. Tá? E aí determinar ou onde ela é zero ou onde não existe. Na derivada deu exponencial de x mais exponencial de menos x. Qual é o problema aqui dessa conta? Ó? Onde é que ele daria zero? Onde não existe, já não tem. Tá bom? Não tem onde não existe. Qualquer valor pode ser aplicado exponencial, você sempre tem um resultado. Então não existe. O denominador é sempre o número, então não tem problema. Primeira parte já foi. A segunda é procurando onde ela é igual a zero. Tem como? Não. Por quê? Porque aqui você tem, ó, exponencial de x mais exponencial de menos x. Para igualar a zero, o numerador tem que ser igual a zero. E aí você chega que exponencial de x é igual a menos exponencial de menos x. Isso é um absurdo. Professor, por que é um absurdo? Olha lá na regra de exponencial, independente de qual seja, o valor dela é sempre o quê? Positivo. Quando é que um valor positivo vai dar igual a um negativo? Onde é que vocês vão encontrar um valor positivo dando igual a um valor negativo? Existe isso? Não, não existe. Tá? Não tem como. Beleza. Então, ponto crítico, eu não tenho ponto crítico. Tá? Onde é que ela cresce e decresce? Sabendo que exponencial de A é sempre positivo, ó, de novo. Exponencial somada com ela mesma vai dar um valor positivo, independente do valor de x. Dividido pelo número 2, que é positivo, dá positivo. Então, a primeira derivada, independente do valor que eu coloque, vai dar sempre positivo. Então, isso significa que essa minha função é sempre o quê? Sempre crescente. Tá? Ela nunca decresce, ela só cresce. Não tem valor negativo, porque seria, ó, se tivesse valor negativo, essa frase que eu disse antes estava errada. Essa frase não. Essa contestação aqui que eu disse antes estaria equivocada. Tá? Máximo e mínimo. Ora, se ela não muda de positivo para negativo, como é que ela vai ter máximo ou mínimo? Então, como não existe pontos críticos e o domínio da função não é um intervalo limitado, então não existe ponto de máximo e mínimo. Tá? Não tem como. Ponto de inflexão. A primeira derivada deu isso aqui, calcula a derivada dela. Vai ser aqui exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2. Recai lá na primeira situação, da primeira conta. Onde é zero, onde não existe. Onde não existe, não tem como. Então vai sobrar a situação de onde ela pode ser zero. Essa vale? E aí olha o que acontece. Essa diferença tem que ser igual a zero. Então isso significa que exponencial de x tem que ser igual ao exponencial de menos x. Aí você pode chegar e dizer, ah, professor, não vale de novo. Eu perguntaria por quê e você diria, não, porque aqui, ó, um valor é positivo e o outro é negativo. Verdade.
A princípio você está correto. O detalhe é que você esqueceu de um valor intermediário. Ele nem é positivo, nem é negativo. Esse valor quem é? É o zero. E um número que não é zero elevado a ele, o resultado é 1. Então, ó, x igual a zero é um ponto de inflexão. Ou seja, em um determinado momento aí, tá? Ela vai deixar de ter concavidade para cima e vai para baixo. Nesse x igual a zero. Tá? Não significa que ela, tá, vai ter máximo ou mínimo. Somente que ela vai mudar o modo que está sendo construído. Vocês vão ver. Na concavidade, ó, se eu for analisar aqui, onde é que ela é positiva? Para todo valor de x maior do que zero. Onde é que ela é negativa? Para todo valor de x menor do que zero. Tá bom? Sendo assim, ó, eu já sei que a concavidade para cima, a partir do zero, ó, do zero para valor maior, concavidade para baixo, valor menor do que zero. Olha o gráfico, ó. Pode juntar. Como eu havia dito para vocês, ela não tem ponto de máximo e mínimo, tá? Ou seja, não tem ponto crítico. Tá bom? Se não tem, ó, lembre-se, se existir pelo menos um ponto crítico, então a derivada aplicada nele dá zero. Como não existe, tchau. Para valor menor do que zero, a concavidade é para baixo. Está aqui, ó. Concavidade para baixo, ó. Para valor maior do que zero, concavidade para cima. Está aqui, ó. Tá bom? Então vejam, não é difícil isso aí. Tá? Só é chato. Trabalhoso. Ah, professor, e as assíntotas? Por que o senhor não fez? Beleza. Olha o que acontece com as assíntotas, ó. Vamos pegar essa expressão que é parecida, que é inicial. Se x vai para mais infinito, esse exponencial vai para infinito, esse daqui vai para zero. Então, infinito menos zero dá infinito. Está aqui, ó. Quando o x vai para mais infinito, o gráfico vai para mais infinito. Quando o x vai para menos infinito, ó, esse valor de exponencial de potência negativa vai para infinito e exponencial de x vai para zero. Zero menos infinito vai dar menos infinito. Tá aqui, ó. Para menos infinito. Tá bom? Então, beleza. Com isso aí a gente não tem problema. Pessoal, mas a gente pode usar realmente para outra coisa que não seja para fazer gráfico, essas coisas aí que a gente viu, máximo e mínimo, esses pontos. E a resposta é sim, quando a gente se refere à otimização. O que é otimizar? Tá? Vamos pegar o básico. É você usar alguma coisa, tá, da melhor maneira possível, gerando os melhores resultados. Ou evitar o maior desperdício, tá certo? De modo a melhorar a lucratividade do negócio que vocês vão ter, ou vão fazer, ou vão acompanhar. Otimizar, certo? É, literalmente, fazer melhorias. Tá? Vou otimizar meu carro. Você pegou, botou um assento mais confortável, você botou um equipamento interno melhor, tá? Você otimizou. Vou otimizar o meu serviço. Como é que você faz isso? Você arruma alguma maneira de programar o computador para fazer por você. Tá certo? Então, otimizar vai ser melhorar alguma coisa. Aqui eu vou mostrando alguns exemplos de otimização para vocês entenderem como é que faz. Tá? E vou direcionando. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Por exemplo, encontre o maior valor possível da multiplicação x vezes y, dado que os dois têm que ser, além de eles serem positivos, quando eu somar os dois, o resultado tem que dar 40. Ou seja, eu quero, tá, que você me diga dois números positivos, cuja soma dá 40 e a multiplicação entre eles seja a maior de todas. Tá certo? Como é que você vai fazer isso? Ó, primeiro, eu quero isso aqui, ó. Quero encontrar o resultado dessa multiplicação. O que é que eu tenho como base? Que x mais y é igual a 40. Consequentemente, eu posso ajustar que y é igual a 40 menos x. É verdade? É verdade. Então, quem é y? Ó, eu vou jogar ele nessa multiplicação que está aqui, ó.
Então, x vezes y vai virar x que multiplica 40 menos x. Tá aí, eu vou ter uma função do segundo grau. Tá? Se eu quero determinar o maior valor possível, maior valor é máximo. Se eu quero encontrar o máximo de uma função, derivada dela. Tá aqui, ó. Derivada de primeira ordem. Quando eu calcular a derivada, eu vou determinar ou onde o resultado é zero, ou onde ele não existe. No caso aqui, ó, onde o resultado dá zero. Eu encontro quem? X igual a 20. Quando eu pegar o valor de y, então, ó, y é igual a 40 menos x, 40 menos 20 também dá 20. Logo, o maior valor possível de x vezes y é quem? 20 vezes 20, que dá 400. Professor, eu poderia botar outro número? Certo? Tem um monte de combinações. Só que ele aí é bem específico. Ele diz que os valores têm de ser positivos, tá certo? E de quebra, a soma entre eles tem que dar quanto? A soma entre os valores tem que dar 40 positivo. Então ele é bem específico. Ah, professor, mas eu não vou ter isso, não. Vai aplicar. Essa primeira ideia aqui, tá? É só para que você entenda o que é que a gente vai fazer. Eu vou começar realmente a direcionar mais agora, tá? As aplicações, pegando alguns contextos e descrevendo. Ó, por exemplo, nesse exemplo 103, ele diz, ó, um jardim retangular de 200 metros quadrados deve ser cercado contra coelhos. Encontre as dimensões que irão requerer a menor quantidade de cerca se um dos lados do jardim já está protegido por um celeiro. Tá bom? Eu vou desenhar para que vocês entendam a estrutura do que a gente quer. Tá bom? Eu vou desenhar ele. Então vamos lá. Para a questão ele diz, ó, ele tem um jardim de área de 200 metros quadrados. Tá? Ou seja, o seu jardim, tanto pode ser na horizontal quanto vertical, tá? Eu vou botar assim. Tá bom? Eu sei que aqui dentro eu tenho 200 metros de área. 200 metros quadrados. Ele pode ser assim ou pode ser assim. Tá? 200 metros quadrados. O que é que eu tenho de informação também? Tá? Esse jardim está cercado por um celeiro. Então, se você for ver, ó, vou tentar fazer uma ideia tridimensional aqui. Imagina que você tem aqui tá aqui um celeiro. Quando fala um celeiro, pessoal, não tem que ser literalmente um celeiro não, tá bom? Pode ser a sua casa ou qualquer coisa assim. Tá aqui. Tá cercado. O celeiro é só por questão para a gente fazer o contexto. Tá lá. Bom, tá aqui, tá mal feito pra caramba, mas imagina. Aí ele tá aqui, ó, encostado. Então você vai comprar material para cercar o teu jardim. Tá aqui, ó. 200 metros quadrados. Tá? Você vai cercar o seu jardim. Então, para cercar, você precisa saber quem é, tá bom? O melhor valor de x e y para você determinar, tá? Se você tem uma medida aqui, claro que ninguém vai ser besta, tá bom? Ninguém vai ser besta de pegar e dizer, eu tenho essa medida, com 200 metros quadrados, eu não sei o resto. Pelo amor de Deus, você sabe. Iria pegar, ó, esse valor aqui é igual ao do outro. Como você já sabe a área, seria 200 dividido por esse valor de comprimento. Aí ia dar esse outro aqui. Aí você vai na loja, ó. Aí eu quero esse, ó, é isso que eu quero. Ó. Eu quero esse valor aqui, mais esse aqui. Para poder cercar. É isso que eu quero de material. Tá? Aí você pode chegar e dizer, não, professor,
Pelo amor de Deus, o senhor está vendo que eu nunca vou fazer um negócio desse? Vai. Seja você engenheiro de alimentos, engenheiro civil, engenheiro ambiental. Às vezes você tem um prédio aqui, ó, e aqui ao lado você quer construir um canteiro de alguma coisa. Tá? Para construção, para colocar dejetos, qualquer coisa. Tá? Por exemplo, aqui eu poderia pegar engenheiro de alimentos. Você tem aqui um cílio e um cílio, você tem um cílio, olha o tamanho do olho. Para um cílio ser do tamanho de um celeiro. Tá? Você tem o celeiro e aqui, por exemplo, ó, seu estacionamento de caminhão, você quer comprar área para assim que o caminhão passar, você fechar, ó. Tá aqui o depósito, ó. Tá lá, para jogar aqui, ó, dentro. O engenheiro civil, do mesmo jeito, ó, vai construir toda a arquitetura aqui para o caminhão parar. O engenheiro de alimentos vai. O engenheiro ambiental, tá? Vai, isso aqui, ó, vai despejar para saber a estrutura que você precisa fazer. Então, beleza. Então, tem isso aqui. Só que para o problema da gente, esse valor de área, tá? Fica do jeito que eu quiser. Tá bom? Então, eu vou precisar achar, ó, um valor de x e y. Porque o celeiro aqui pode ser maior? Claro que pode. Ó. O celeiro podia ser bem maior. Se eu tenho essa areazinha pequena aqui, mas esse depósito que está aqui do lado, ó, ser gigantesco. Se ele fosse bem maior, porque não pode ser menor, claro. Tá? Porque eu vou usar a parede dele para segurar um dos lados. Se fosse maior. Como é que eu escrevo os valores aqui de modo, tá bom, a obter essa área? Ou seja, eu estou perguntando aqui, posso pegar até esse outro aqui, ó, por exemplo. Vou tirar outro. Aqui tá, ó. O depósito ao lado, ele é bem maior. Aí eu preciso construir um depósito com essa área aqui do lado. Quais são os comprimentos que eu colocaria, por exemplo, para x e y, ó, para x e y, tá bom? De modo a ter a maior área, ter essa área aqui, ó. Ou seja, eu quero dizer, para a gente determinar o valor de x e y, que melhor distribui essa área de 200 metros quadrados. Sendo assim, eu tenho duas informações que eu já contei para vocês. Se eu tenho uma área, eu tenho que x vezes y é igual a 200. E o que eu quero determinar é quanto eu compro de x mais y mais x para fazer esse depósito. Então, quando eu faço, ó, 2x mais y, essa soma aqui, a soma das laterais de qualquer figura geométrica é chamada de quê? Perímetro. Tá bom? A soma das laterais vai ser o meu perímetro. Dessa forma, aí eu vou lá para a apostila. Vou escrever essas duas coisas que eu já tenho de informação e a partir delas deduzir. Vamos lá para a apostila. Tá aí, ó. A minha área de x vezes y me dá 200 metros. E o perímetro vai ser quem? 2 vezes x mais y. Ah, professor, mas o meu problema era 2 vezes y mais x. Então pronto, vai só mudar a posição. Tá? No final das contas, vai continuar tendo o resultado que é para x aqui, no outro vai ser para y. Ponto. Como é que eu faço, então? A única coisa que eu tenho de informação para substituir nessa outra conta aqui, ó, que em uma dessas duas contas eu vou ter que substituir o valor de y. Dessas duas contas, só a diária me dá uma informação que envolve x e y. Sendo assim, ó, pela diária, eu sei que y é igual a 200 dividido por x. Não foi aquilo que a gente fez? Lá no entendimento, eu não disse isso a vocês? Está aqui ela. Vou pegar esse valor e jogar no meu perímetro. Joguei, ó. Joguei no perímetro. O que é que eu vou fazer agora? Se eu quero achar o máximo ou o mínimo de qualquer expressão, eu tenho que calcular o quê? A primeira derivada dela. Calculei a primeira derivada, está aqui, ó. E esse resultado, eu preciso ter duas condições. Ou igualar ele a zero, ou determinar onde essa expressão aqui, ó, não tem resultado. Sendo assim, eu tenho duas alternativas. Tá? Eu teria duas alternativas. Vamos lá.
O perímetro sendo igual a zero, eu fico com 2 menos 200 dividido por x ao quadrado igual a zero. Eu desenvolvo essas contas e consigo achar que o valor de x vai ser igual a mais ou menos 10. Quando você está falando em comprimento, pessoal, em mais ou menos 10, é direção. Tá? Ou então, quando você está falando mais ou menos 10, é ganho ou perda. Se você estiver se referindo à direção, então tanto faz, botar o positivo quanto o negativo. Então é melhor a gente colocar o positivo. Tá? Porque é aquela história de negativo, para a esquerda, para baixo. Tá bom? Agora, se for com questão de perda, você tem que diminuir 10 metros. Sim, de quanto? É verdade. Você tem que ganhar 10 metros. Certo. De quanto? Então tem que ter cuidado no que você está lendo. O problema diz para a gente, eu quero que você ache o valor de x. Ele não dá. Então, para achar o valor de comprimento com relação a x, a gente achou x igual a 10. Para esse primeiro. Existe uma segunda alternativa? Existe. Onde é que essa minha derivada não iria encontrar a solução? Ela não encontra a solução, se vocês prestarem atenção, isso aqui é uma fração. Uma fração não tem resultado quando o denominador dela é igual a quanto? A zero. Sendo assim, então, x igual a zero seria uma segunda alternativa. O que é que vai acontecer? Tem duas coisas que eu faço. Tá? Achei o valor de x igual a 10 e o segundo que é x igual a zero. Não está informado aí, mas a gente achou. O que é que eu faço então? Se eu pegar o x igual a 10 e colocar naquela fraçãozinha ali que eu tive de y, eu vou encontrar que é 200 dividido por x. Quando x é igual a 10, o meu y passa a ser igual a quanto? A 20. Então, ótimo. Eu achei um valor de x igual a 10 e um valor de y igual a 20. Me dá essa melhor área. E se eu pegasse o x igual a zero? Eu só quero saber, tá? Que é isso que eu... Por que é que eu não escrevi? Porque é uma coisa já lógica. Você já viu uma construção que não tem comprimento? Só tem largura? O que é que eu quero dizer com isso? Se o x é zero, então significa que aquela direção de x nem existe. Você vai fazer um prédio de 200 metros quadrados, literalmente colado com a parede. Certo? E quando eu falo colado, é literalmente colado. Ele não vai para canto nenhum. Tá coladinho lá. Tem lógico um negócio desse? Não tem. Então não preciso colocar o x igual a zero. Porque não faz sentido eu ter um comprimento igual a zero. Que comprimento é esse? Olha, hoje eu preciso fazer uma caminhada. Quanto é que você vai andar? Acho que eu vou andar 0 metros para emagrecer. Aí a outra pessoa, aí vai ficar bem joinha. Então não precisa eu colocar o outro valor. Não faz sentido. Logo, se você quiser construir uma área de 200 metros quadrados colocada ao lado de um prédio, tá? Esse prédio com extensão maior, quais são as melhores dimensões? O x tem que ser igual a 10 metros e o valor de y igual a 20 metros. Tá bom? Essas são as dimensões que requer a menor quantidade de cerca. Será que é verdade? Eu estou dizendo para vocês, eu encontrei a melhor. Mas eu posso estar mentindo. Tá? Pode estar mentindo, professor? Pode. Então vamos lá. Eu tenho que obter 200 metros quadrados. Tá? Então vamos lá. Se você pegar, por exemplo, para dar 200, x igual a 2 e y igual a 100. Tá bom? X é igual a 2 e o y é igual a 100. Beleza. Eu vou para o perímetro. 2 vezes 2, 4. 4 mais 100, 104. Tá bom? Aí, 2 vezes 10, 20. 20 mais 20 dá 40. Um deu 104. O outro deu 40. Não é isso não.
Vou pegar, eu estou pegando valores fáceis. Vou pegar 4 e 50. X igual a 4, tá? E Y igual a 50. Beleza. 4 vezes 2, estou em perímetro agora. 4 vezes 2, 8. 8 mais 50, 58. O outro lembra? Que deu quanto? Quanto é que deu a outra expressão? Deu 40. Então ainda está maior. Mas, professor, se eu fizer aquele teste da primeira derivada e for testar nesse valor de x, 10, eu vou achar que ela passa de negativo para positivo? E a resposta vai ser sim. Tá? Vai ser sim. Ou seja, você determina um menor valor. Tá beleza? Próxima questão. Encontre as coordenadas de P que maximizam a área do retângulo mostrado na figura abaixo. Aí você diz, não, professor. Eu posso até aceitar o da cerca lá. Mas isso aí, um retângulo dentro de um triângulo, para que eu vou usar um retângulo dentro de um triângulo, professor? Uma marmota nessa minha vida, eu vou achar um triângulo dentro de um retângulo. Isso eu vou usar para quê? Eu vou mostrar a vocês uma imagem agora, para mostrar onde é que vocês vão usar. Tá aqui, ó. Olha a imagem. Isso é o campus de Pombal. Tá? Vou até encolher aqui. Isso é o campus de Pombal. Tá? Vou até ter cuidado aqui para não mostrar. Imagina que vocês terminaram o curso, tal, e vão ser os engenheiros de competência, tá? Seja você engenheiro civil, de alimentos, ambiental, de construir uma edificação aqui, ó. Vem aqui, ó. Veja que isso não é um retângulo que a gente está acostumado a ver aqueles loteamento, retângulo bem bonitinho. Certo? Imagina que aqui tem algum problema. Você quer construir, certo, a edificação que ocupe a maior área possível aqui, ó. Quais são os tamanhos que tem que ter? Ah, professor, mas isso aqui não é um triângulo. Beleza, pega aqui, ó. Pega aqui um triângulo aqui, ó. Tá vendo esse prédio? Tenta encaixar ele por aqui. Qual vai ser a área do prédio que caberia aqui, ó, nesse espacinho? Então, utilizar, pessoal, vocês vão utilizar. Tá bom? Um exemplo prático disso. Tá? Tinha um colega meu que comprou um terreno, não tinha prestado atenção, comprou um terreno triangular, tá certo? E aí disse, rapaz, e agora a casa, não sei o que. Eu mostrei para ele, ó, se você quiser aqui, você fica com uma casa de uma área. A área do triângulo era maior do que a área do retângulo. Perguntei qual era o tamanho de área que ele queria, tal, uma ideia. Isso, e mostrei para ele, ó, a maior casa que você constrói aqui dentro, se você quiser, ó, aproveitando esse lado, isso aqui, tá? É disso aqui, desse tamanho. Peguei as dimensões do terreno dele e mostrei. Mostrei usando exatamente a mesma ideia que eu vou mostrar para vocês agora lá na conta. Vamos lá para a apostila. Tá aí, ó. Aí o que é que ele dá? Ó? Aqui, ele diz que nesse ponto aqui, x é 0 e o y vale 3. Nesse outro aqui, ele diz que o x é 4 e o y vale 0. Tá bom? E a área do retângulo, cara? Eu vou ter que aproveitar, o máximo que eu posso chegar é em cima desse pontinho P aqui, ó. É um ponto que está nessa reta. Aí você pode dizer, sim, professor, mas 3 metros e 4 metros num terreno, bota isso 30, 40. Tá? Pronto. Botou 30, botou 40 aqui, pronto. Você tem um belíssimo terreno. Tá? Se fosse um quadrado, beleza. Mas não é. Então, como é que você vai construir essa área aqui, ó? Qual a maior área de uma casa que você pode construir aí dentro? Beleza. Primeira coisa que eu preciso fazer, se o ponto, ó, do meu retângulo também é ponto do triângulo, eu preciso saber então determinar quem é essa reta aqui, ó. Tá? Porque a partir desse ponto aqui, eu consigo determinar o x e o y. Então vamos construir quem é a reta. Lá de geometria, certo? Como toda reta é escrita dessa forma.
Tá certo? Ou então você faz quem? Y menos Y0 igual. Vocês devem estar escutando a minha sirenezinha de bombeiro. Tá? Não tem como tirar esse áudio não, pessoal. Tá bom? Então, beleza. Equação da reta. Joga primeiro o par de coordenadas de x e y. Tá? Vocês acham o valor de B aqui. Joga o segundo par de coordenadas. Você acha o valor de A. Tá certo? Beleza. Achei quem é a equação da reta que passa. A área que eu quero encontrar é o que eu quero maximizar. Então, o que é que eu faço? Esse valor de y eu vou substituir na questão de área, que é o que eu quero que seja o maior possível. E aí eu faço as contas. Ó. Substituo o valor de y pela equação da reta, faço o produtório, depois, como eu quero maximizar, o que é que eu faço? Calculo a primeira derivada. Quando eu calculo a primeira derivada, o resultado da minha conta é esse aqui, ó, menos 3 meios de x mais 3. Logo, tá? A área que você quer aqui, ó, a derivada aqui você vai calcular. Calculou a derivada igual a ela a zero, o valor de x que zera essa conta é x igual a 2. Ah, professor, achou o x igual a 2, o que é que eu faço agora? Vai lá onde tem a expressão de y igual, ó, substitui esse valor de x. E aí você chega no resultado que o teu valor de y é igual a quem? 3 meios. Isso significa que o valor de x é igual a 2 e o y é igual a 3. 3 meios no caso. Ou seja, para a tua área aqui, ó, se você fosse pegar a área de construção, a casa que maior área teria aqui seria ter 20 metros de comprimento e 15 de largura. Tá? Essa é a casa de maior área. Tá bom? Aí dá para determinar aqui, ó, o que sobra dessa areazinha e dessa, para fazer outras construções, estacionamento, essas coisas. Tá bom? Lembrando, terreno triangular tem muito. Cuidado quando for comprar o de vocês. Olha o outro exemplo. Ó. Deve-se construir uma caixa sem tampa de base retangular. Para construir essa caixa, eu vou usar uma folha de cartolina de 8 centímetros de largura e 15 de comprimento. Nisso aí, como é que eu vou fazer para construir a caixa lateral? Eu vou retirar, ó, um quadrado de cada canto da cartolina, dobrando-se perpendicularmente os lados resultantes. Determine o tamanho do lado do quadrado que permite construir uma caixa de volume máximo. Ah, pronto, essa agora, aí você faz, essa agora não tem jeito não, entendi porcaria nenhuma. Se não entendeu, quer que eu desenhe? Aí, olha a pegadinha massa aí. Que droga, depois de assistir o tempo de aula de cálculo, eu só vejo com umas piadas sem graça. Mas preste atenção, toda caixa, pessoal, ela é construída a partir de uma folha. Tá? Toda caixa é construída a partir de folha. É a dobradura que a gente faz nela que vai determinar o volume que ela pode carregar. Para esse problema específico, o que é que ele disse? Ó? A minha caixa tem 8 centímetros de largura e 15 de comprimento. Está aqui. Ó. Ele disse que de cada canto ele vai tirar um quadrado. Ou seja, são 4 quadrados iguais. Quando ele tirar esse quadrado aqui, tá certo? Ele vai dobrar e vai construir a caixa. Só detalhe, quando ele diz tirar, não é que ele vai arrancar esse pedaço não, porque ele vai aproveitar. Ó. Por exemplo, se ele tirar um pontinho aqui um lado, quando fizer a dobradura, ele vai e usa a lateral para colar no outro. É aquilo que a gente faz direto. Tá? Olha qualquer caixa de papelão para você ver. Tá? Então, beleza. Eu quero saber o maior volume. O que é volume? Comprimento vezes largura vezes altura. Aí você vai, pronto, professor. Como é que eu vou saber qual é o comprimento, tá, que eu vou ter no meu volume? Qual vai ser a largura que eu vou ter no meu volume? E qual é a altura que eu vou ter para jogar aqui? Se eu só tenho um comprimento e largura e de uma folha de papel.
Tá? Se fosse pelo menos de uma caixa já, mas não, é só da folha. Mesmo assim a gente é capaz. Por quê? Ó? Vamos olhar para a folha. Olha para essa parte interna aqui. Ó. Veja que aqui dentro, todo mundo concorda comigo que essa parte maior aqui, isso é um retângulo. Beleza. Esse retângulo vai ser o fundo da caixa da gente. Se ele é o fundo, ele tem um comprimento, tá? Ele tem um comprimento e tem uma largura. Quem é o comprimento quando eu dobrar a caixa? O comprimento vai ser, ó, 15 menos o que eu já tirei, que é quanto? X, ó. Então 15 menos x, aí ó, tirou outro x, então fica, ó, comprimento da caixa é 15 menos 2 vezes x. Ótimo. Largura. Eu tinha 8 centímetros. Então eu faço 8 menos o primeiro valor de x, ó, que é do primeiro quadrado, ó, tira esse pedacinho de x de largura, depois tiro mais esse outro de x. Então 8 menos 2 vezes x é minha largura. E quem é a altura? Como eu vou tirar isso aqui, ó, o que vai sobrar? Quem é a distância daqui para cá? Na dobradura que você faz, pega uma folha de papel e dobra no meio. Então o que era reto, inclinou para cima, tá? O que era horizontal, na hora que ficou vertical, te deu a altura. Então essa distância, ó, daqui para cá ou daqui para cá, ó, essas distâncias de x, quando eu dobrar, vão virar a altura da minha caixa. Então tá aqui, ó, a altura vale x. Então, ao invés de eu ter comprimento, largura e altura, eu vou colocar o que eu calculei, ó. Comprimento 15 menos 2x, largura 8 menos 2x, altura é x. Então tem o volume da minha caixa. Agora, preciso determinar quem é o melhor valor de x que maximiza, tá, o meu problema. Então, calculando os máximos e mínimos. Para calcular o que é que a gente faz, que eu fico batendo na tecla, vou calcular a derivada. Tá? Calculando-se a derivada, aí eu tenho duas opções. Ou ela é igual a zero, ou onde não existe. Como a função polinômio, o resultado vai ser igual a zero. Ótimo. Coloquei a minha função, ó, derivada, igualei ela a zero. E aí eu fiz as contas. Cheguei no resultado, em dois resultados. X igual a 6 centímetros. E o segundo resultado, x igual a 5 terços. Então eu vou olhar aqui. Pergunto a vocês, qual desses dois é o melhor valor de x para fazer aqui, para tirar? 6 centímetros ou 5 terços? Aqui eu coloquei, ó, os dois valores lá na conta de volume. Com 6 centímetros deu menos 72 centímetros cúbicos. Com 5 terços deu 90,74. Mas eu pergunto a vocês, sem precisar fazer essas contas aqui, tá? De jogar esses valores nessa conta aqui, como é que você me diria, só olhando o desenho e pelas duas respostas, qual dos dois valores era melhor? É fácil. Numa primeira resposta, eu digo, eu preciso tirar 6 centímetros. Então, 8 menos 6 dá 2 centímetros. Como é que eu vou tirar agora, ó, esses outros 6 centímetros de onde eu só tenho 2? Eu posso fazer isso? Não posso. Ou, em outras palavras, como é que eu vou tirar? Ó, 6 mais 6 dá 12. Como é que eu vou tirar 12 centímetros de onde eu só tenho 8? Consequentemente, o 6 não vai ser possível colocar. Tá? Sobrando tão somente, simplesmente e apenas 5 terços. Logo, quando você tirar 5 terços de cada uma dessas laterais, você vai ter o maior volume possível. Qualquer outro valor que seja maior do que isso ou menor do que isso, vai sempre lhe dar o volume menor. Tá bom? Beleza. Isso aí, pessoal, tá? Deixa eu voltar para mim. Isso aí são chamados problemas de otimização. Vocês vejam, uma maior área dentro de um determinado local,
um maior volume, e isso vocês vão usar. Tá? Olhem nas listas que eu passei para vocês de derivadas, tá? Dê uma olhadinha lá e vocês vão ver lá tem problemas que envolvem certas questões. Por exemplo, você tem uma empresa aqui e a outra parte da empresa fica do outro lado de um rio. Você quer passar um cabeamento de energia de um lugar para outro. Onde é que você coloca os postes, tá? De modo a diminuir o custo operacional. Isso é feito exatamente por esse tipo de problema, ou seja, você consegue passar isso. Ah, professor, mas eu não sou engenheiro elétrico, não vou precisar passar cabeamento. Você é engenheiro civil? Pode sim. E o detalhe é, você vai ser capaz de determinar, por exemplo, o local, se há algum problema em colocar o poste ali. E a partir daquele valor, você pode determinar assim, ó, aqui me deu o melhor resultado. Então, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, eu sei que eu vou gastar um pouquinho a mais. Por quê? Porque possa ser que você queira colocar num lugar onde você teria o maior custo para a sua empresa. Aí alguém pode pensar, isso é só para engenheiro civil. Eu sou engenheiro de alimentos, eu não vou fazer isso. E a resposta é, vai. Por quê? Do mesmo jeito que você passa um poste, um cabeamento, você pode passar um duto. Você vai ser o responsável por comprar, para determinar as dimensões do duto, tá, que vai passar. E aí, questão de comprimento, aonde ele vai. Sendo assim, você vai ter que posicionar no local de maior resistência. Ah, mas eu sou engenheiro ambiental, não vou usar isso. Pode. Você precisa fazer, por exemplo, a transposição. Você é um dos engenheiros de competência. Vou determinar, eu preciso pegar água daqui e trazer para cá. Tudo isso aqui é terra federal. Onde é que eu tenho que fazer o meu deslocamento, tá? Seguindo que a área todinha é homogênea, certo? Teria o mesmo problema em qualquer lugar. Por onde é que eu devo passar o meu caminho para ter o menor custo de trabalho? Isso vai trazer alguma degradação? O quanto? Então você é capaz de determinar isso. Não olhem só para problemas assim, pessoal, que eu estou falando para vocês, que é só para o professor de cálculo torrar a paciência de vocês. Não, não é isso. Por exemplo, deixa eu só citar. Existe, vamos imaginar, uma temperatura, de novo, passando. Porque eu falei muito de temperatura, tá bom? Num determinado, lá com limite. Mas você, por exemplo, tem a temperatura. Você está injetando temperatura num determinado lugar. Tá? E essa temperatura ela há de dispersar pelo resto. Eu pergunto, como é que vocês vão determinar, por exemplo, a maior temperatura que vocês vão chegar? Tá? Como é que ela dá a proporção? Tá certo? Aí você tem que ficar o controle. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então, para você determinar esses valores, o maior valor de temperatura que ficaria, por exemplo, você tem um depósito que você coloca num determinado local que incide energia solar, está batendo lá. Aí eu pergunto a vocês, qual seria o maior e o menor valor de incidência? Outro exemplo, vocês querem botar energia solar na casa de vocês? Determine qual é a melhor posição. Onde é que eu teria uma geração máxima e mínima? Tem que se calcular isso. Vocês vão ser engenheiros de competência. Independente da área de vocês, do caminho de vocês, tá? O caminho, a estratégia a ser usada, todo conceito básico pode ser usado por qualquer um. Tá certo? Então veja esses problemas de otimização. Veja o problema de gráfico que a gente fez lá. Dá uma estudada, tá bom? E na próxima aula, basicamente, a gente termina esse conteúdo de derivada e vai só fazendo uma aula de exercício para a prova. Beleza? Então é isso. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!